Nós vamos começar provocando o pastor. Ontem ele pregou sobre o quê? Atos 2. Ih, rapaz, o cara já vai começar com pergunta. Ele é seminarista, pastor. Você citou que os seminários, eles estão como que separados entre a teoria e a prática. Isso é uma realidade e que às vezes não é trabalhado até em termos de igreja, desse acompanhamento de seminário e seminarista e igreja. Como é uma realidade que todos sabem, entre aspas, mas a gente vê que as pessoas não tomam nenhuma decisão. Como fazer, já que eu um dia serei líder e você já é líder, para fazer com que essa prática essa teoria venha a ser conciliada com a prática? Toda mudança em nossa vida humana ocorre quando nós ficamos suficientemente insatisfeitos. Enquanto estamos 50%, 60% satisfeitos, a coisa continua. Mas quando chegar a ter apenas 10%, lembre que a estatística é 90% dos formandos rejeitaram a formação que eles receberam. Isso é um bom sinal, se há possibilidade de mudar, que esses 90% vão ficar tão longe da satisfação que vão dizer, olha, temos que mudar alguma coisa. E alguns já mudaram. Tem um seminário na América que funciona apenas aulas um dia por semana. O resto do tempo, os alunos candidatos para o ministério estão trabalhando no ministério, estão evangelizando, estão recebendo notas do seu pastor. O pastor é a pessoa mais indicada para avaliar a qualidade do aluno. Tem outro grupo que está no México, que também me chamou muita atenção. Um jovem que quer ser pastor, o primeiro ano ele tem que gastar evangelizando. Ele não pode nem pensar em estudar até dar um relatório do que ele fez durante um ano em termos de evangelização. Segundo ano, reunir pessoas, não afastar pessoas. Porque o pastor que não tem capacidade de atrair pessoas para reunir pelo menos uma vez por semana, não vai muito bem em igreja. A igreja é de reunir pessoas, como aquele cachorro escocês. Vocês conhecem a história, né? Eu estive com esse pastor lá no norte da Escócia. Daí ele tinha um cachorrinho bem pequenino assim, e ele com um gesto manda aquele cachorro para reunir ovelhas. Chegou no horizonte, deu mais um sinal, deu uns minutos, vem o cachorro trazendo talvez 200 ovelhas. Para mim esse é o trabalho do pastor. Então esse jovem que não estudou nada ainda, não sabe nada, reúne um grupo de pessoas em qualquer horário que quiser durante a semana. Se ele conseguir que eles venham uma vez por semana juntos, daí ele vai ser ajudante do pastor. O que o pastor manda ele faz. Ele aprende humildade. Quarto estágio, se o pastor recomendar, se ele achar que ele tem capacidade de ser pastor, ele é enviado para um seminário ou instituto bíblico. Se ele não falhar, nas provas e tudo, se ele puder se formar, daí ele vai para 3 dias de perguntas práticas. Teologia não é tão importante nesse horário. O que você faria nesse caso? O que faria nesse caso? Como que você trataria esse problema aqui? E assim por diante. E discutindo, e os próprios pastores estão lá fazendo essas perguntas, estão também aprendendo, claro. E se eles acharam que as respostas não foram mais ou menos certas, ele é ordenado para ser pastor. Então eu acho que essa maneira de preparar seria um pouco mais adequada do que simplesmente qualquer pessoa que quer estudar venha e gasta 3, 4, 5 anos estudando num seminário. Então há outros modelos. O modelo de Paulo, se nós olharmos no texto bíblico, era de levar 2, 3, 4 irmãos com ele, jovens, no seu ministério. Se Paulo é perseguido, alguns deles também são perseguidos. Por exemplo, aquele irmão Silas, o irmão lembra dele? Ele ficou cortado por causa de Paulo, porque se ele estivesse sozinho não teria passado mal não. Mas quando Paulo provocou aquelas autoridades,
de Filipos, o pobre Silas também ficou estudante, né? Ficou com Paulo. E Paulo tinha mais ou menos 30 jovens que ele preparou, vamos dizer que ele foi professor de teologia, professor de homilética, professor de tudo, né? Do seminário. É um outro modelo, é um modelo bíblico, né? De pastor Valdemar aqui começar a pegar 3, 4 jovens e tudo que ele faz, eles têm que fazer, acompanhando, tudo mais. É um modelo que um irmão nosso, bastante querido na outra América, falei com ele tinha 25 alunos na sua igreja. A única razão para ir para seminário para ele era aprender grego e hebraico. Eu mando meus alunos para aprender grego e hebraico. Tudo o resto eles aprendem dentro da igreja, dentro do ministério. A diferença de modelos é essa aí. Pastor, qual é o fundamento básico numa evangelização em tribo indígena? Como evangelizar índios da selva? Excelente pergunta, né? A melhor maneira é chegar na selva como a Sophia Miller. É uma pequenina moça que se converteu em Nova York, mais ou menos quando estive pastoreando naquela região, com Jack Wurtz. E ela quis ser missionária na selva amazônica. Ela chegou aqui, no Brasil, e os índios olham para essa menina branca, né? Diz: olha, nós temos uma lenda que aparecerá aqui uma pessoa branca que vai trazer-nos importantes informações. Mas nós não sabemos se é ela ou outra pessoa, porque tem outros brancos que andam por aí também, né? Então, o que eles fizeram? Prepararam uma porção de veneno para ela, para matar 6 homens. Ela não sabia de nada, né? Eles falam na sua própria língua, tudo isso, né, que eles vão fazer. E deu ela para beber. Ela bebeu todinho, fez mal no estômago, ela vomitou, não morreu. E um missionário disse para mim, eu acho muito complicado crer que 20 mil índios se converteram por causa dessa mudança. O fato que ela não morreu, né? Era para matar 6 homens. Então os irmãos que querem evangelizar índios, preparem-se para beber veneno ou qualquer outra coisa assim. Outros amigos nossos que estão trabalhando com os indígenas na Chapada de Guimarães, perto de Cuiabá, eles dizem que a melhor maneira de evangelizar indígenas é levar outros indígenas, mesmo que não falem a mesma língua, porque tal como nós somos mais abertos a ser evangelizados por brasileiros e não russos, os índios são muito mais assim dispostos a serem evangelizados por outros nativos da selva, mesmo que falem outra língua. Então estão preparando várias tribos, representantes para evangelizar. Cada 3 meses eles levam lá para a floresta interior de Mato Grosso, Pará, qualquer lugar, eles levam os índios para evangelizar. Pastor, tem falado sobre avivamento. É possível, é compatível, pensando no modelo eclesiástico das nossas igrejas batistas, é compatível o avivamento, ou seja, uma igreja permanece batista, sendo uma igreja avivada? Para mim, a resposta a essa pergunta depende com quem estamos falando. Se nós falarmos com alguns pastores que eu conheço, não é possível. De princípio, uma igreja avivada não é mais batista. Por outro lado, falando com outros pastores, nós estivemos mencionando Ed Renekiewicz, ele é muito aberto ao avivamento, sem dúvida alguma, e ele é batista. Então, depende inteiramente com que pastor a gente está falando. Alguns têm um preconceito, outros têm outros preconceitos. Preconceitos são os conceitos que nós temos antes de alguma mudança mais radical ocorrer. E se nós atribuirmos essas mudanças a um ataque satânico, que Satanás está invadindo a igreja, naturalmente nós vamos afastar
aquela mudança mais rápido possível. Por outro lado, se eu interpreto essas mudanças como vindo de Deus e testando os espíritos e as doutrinas e as práticas e descobrir que eles são mais bíblicos, mais próximos da igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, onde também houve um grande avivamento, nós vamos engolir isso. Mas tudo depende dos nossos preconceitos. Isso também está muito relacionado com a nossa formação em seminários. Quando eu fui aluno do seminário da fé na Filadélfia, o que mais se discutia foi justamente o que nós podíamos aceitar e o que nossos preconceitos, porque nós já chegamos com preconceito. Eu fui criado na Bolívia, então eu tinha uma formação de filho de missionário, de contatos diferentes que os outros alunos. Outros alunos tiveram formação em outras denominações, outros grupos. Quando chega no seminário, talvez a mais importante formação é discussões e debates em cima do que é aceitável e o que tem que ser rejeitado, o que é do demônio e o que vem de Deus, né? E foi muito importante para mim esses 2 anos, não apenas pelas aulas, em alguns casos aulas excelentes, mas também aquilo que eu aprendi a rejeitar dentro do seminário, que eu não aceitava. Eu lembro muito bem, era um seminário presbiteriano, né? Então eu tenho que dizer, olha, se eu não vou ficar como presbiteriano, vou ter que ter argumentos muito bons, que essa gente era muito inteligente, muito mais do que eu, né? Tinha cabeça tamanho de, não sabe, eu não sei, balão. Eu, pequenino assim. Mas a gente vai ter esses preconceitos, se questionando, duvidando. E eu ajudo os outros alunos. Moacir, por favor. Depois o Delambre. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma distinção entre isso aí, o que é avivamento, o que é uma igreja, vamos dizer assim, nos moldes tradicional, mas que é uma igreja operosa, uma igreja que cresce, uma igreja que mantém, embora de uma maneira mais tradicional, mas uma igreja que cresce, que tem congregações, que há conversões de almas, e uma igreja, digamos assim, avivada. Qual a diferença aí? Onde está essa diferença? Porque muitos às vezes pensam que uma igreja avivada é uma igreja que canta muito, que bate palmas, que faz tudo isso, mas às vezes na realidade ela é uma igreja que não cresce, que fica só dentro do templo com manifestações dessa natureza, mas na verdade ela não cresce para fora. Então eu gostaria de saber essa diferença. Excelente pergunta, né? Chave. Agora, minha opinião, avivamento, como temos tentado definir e ainda vamos tentar continuar definindo hoje, é uma igreja que envolve a maior número dos seus membros, uma boa porcentagem, porque nem sempre vai envolver todo mundo, mas a porcentagem que vai subindo para 70%, 80% das pessoas estão em boas relações com Deus, que realmente amam ao Senhor, para usar a palavra de Peter Lord, que mantém a coisa principal. Isso é uma igreja avivada, né? Agora, as manifestações de poder, como a igreja de Corinto, que estava cheia de dons, são outros sinais de avivamento, que Deus não tem barreira em manifestar o que Ele quer manifestar, já que Ele é a fonte das manifestações dos dons, estão aqui na palavra de Deus, não é antibíblico, né? Agora, o que acontece numa igreja tradicional? Uma igreja tradicional pode ter gente muito envolvida na obra, que cresce, que evangeliza e tudo, mas que tem preconceito contra os dons. Lembre-se que os dons não são tão importantes como o fruto. Paulo deixa isso absolutamente claro em 1 Coríntios 13. Eu posso falar em línguas, diz Paulo, e não aproveito nada.
Eu posso profetizar, posso ter todo o conhecimento. Isso é conhecimento de mistérios, isto é das coisas mais profundas de Deus, e não valer nada. Posso dar todos os meus bens para os pobres e não ter amor. Amor é o principal. Manter a coisa principal não é caso de ser tradicional ou avivado. A coisa principal é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento. Mas, naturalmente, quem ama mais tem menos barreiras contra manifestações de Deus. Isso é importante lembrar disso. Se eu estou em boas relações com minha esposa, se ela faz alguma coisa que eu não espero que ela faça, em vez de provocar uma reação negativa de condenação, provoca exatamente o contrário. Por quê? Por causa do grande amor. Então é mais fácil para pessoas que estão mantendo a coisa principal, aceitar estas manifestações do poder de Deus do que uma igreja que está bem fechada e tradicional. É só por isso que eu sou menos tradicional. Não é porque eu acho que a igreja tradicional não ama ao Senhor, eu acho que muitos amam ao Senhor. Imagina os puritanos que não tinham muita manifestação nenhuma de dons, mas eles foram pessoas que amavam ao Senhor de grande, com muita profundidade. A maneira que eles criaram os filhos, a maneira que eles evangelizaram e afetaram todas as camadas da sociedade é uma coisa impressionante. E não tiveram o que nós chamaremos hoje no Brasil manifestações de poder. Em certo modo é relacionado com nossa cultura, nossos tempos. Estamos vivendo no fim deste século, e quando a Bíblia diz que antes da segunda vinda o poder satânico vai aumentar, inclusive milagres, isso para mim também é um chamado para pensar, mas será que a igreja também não vai ter milagres? Então é outra coisa que vai colocar mais em dúvida a posição tradicional, na medida que Satanás vai mudando sua tática, porque a tática de Satanás durante 100 anos é secularização. Se ele começa a mudar de repente, como ele está de fato mudando com a nova era, com milagres, de Virgem Maria começando a chorar e começa a sangrar o coração, todas as coisas assim, isso chama a atenção neste mundo que não admite isto, mas logo quando Satanás realmente mostrar seu poder, vai admitir. O que a igreja vai fazer se ela não tem nenhum milagre, né? Está dependendo de Deus, e Deus não faz nada que ninguém possa ver, que alguém possa ver. Está vendo? E são esses contrastes que nós temos que enfrentar, se de fato estamos chegando no fim do período que Jesus disse: eu estarei convosco até o fim do século. Não é o século 20, não. Até o fim do período de tempo de graça, de evangelização, de levar a palavra de Deus aos perdidos. Quando falo de avivamento, a gente começa a observar durante os períodos da história, e a gente viu que houve vários avivamentos durante toda a história. Você mesmo citou ontem alguns. Mas quando nós voltamos a esses locais onde aconteceram alguns avivamentos, nós vemos um esfriamento muito grande hoje. E hoje no Brasil a gente vive um momento de explosão mesmo. Durante uns 30 anos a gente vê que o Evangelho ele teve uma explosão muito grande. Em alguns locais as pessoas têm experimentado realmente o poder de Deus mesmo. Mas por outro lado a gente observa um certo receio, um certo medo de como a gente vai conservar isso daqui a um tempo. Será que, como exemplo de outros locais onde aconteceram essas explosões de avivamento, mas depois o pessoal sumiu? Como liderança hoje, como igreja, como a gente tentar manter isso, uma constância de um certo tempo, para que lá na frente a gente não venha ter esse mesmo problema? Essa pergunta é chave, muito importante, claro. A maneira que se trata criar filhos nos dá uma boa lição nisto. Todos nós que temos tido filhos,
podemos comparar a maneira que nós fomos criados com a maneira que nós criamos nossos próprios filhos. Aquilo que era importante para os meus pais, e o que é importante para mim, e o que vai ser importante agora para a terceira geração, os meus netos que estão sendo criados agora. Como se mantém a fé dentro da família? Como se mantém o ardor? Essa pergunta é chave para qualquer pai e qualquer mãe. Porque os filhos não aprendem muito com aquilo que nós falamos, eles aprendem observando o que nós vivemos. Então a única maneira de manter um avivamento vivo é manter, como os pais mantêm, o ardor, aquele amor que os filhos podem observar. Eles não são muito impressionados com gritaria, com barulho, eles são muito impressionados com valores reais. A razão que eu estou aqui é por causa dos valores que os meus pais colocaram em nossas vidas. Todos nós 4 filhos, criados num lar onde a consistência do cristianismo foi algo de impressionar mesmo. Infelizmente, a segunda geração não criou os filhos com tanto cuidado e tanta espiritualidade como nossos pais fizeram. A gente vê as evidências. Então, avivamento tem que passar de uma geração para outra. E quem visita aqueles lugares vai descobrir que aquela emoção, há muita emoção no avivamento, não perdurou. Era como fogo que se levanta e depois diminui. E eu não conheço nenhum avivamento quase que se mantém gerações adentro. Até os morávios que foram tão envolvidos com oração durante 100 anos, hoje estão bem apagados, não estão mais nesse ardor que tiveram em 1727. Os wesleyanos, o grande avivamento na Inglaterra, de Wesley e Charles e John, esse avivamento já foi. E ainda que tenha milhões de metodistas, nós não encontramos assim em geral esse mesmo ardor 200 anos depois. Então, daqui, mesmo que o Brasil tenha muita assim, fervor hoje, daqui a 100 anos, se não houver muito cuidado da parte dos líderes, dos pais, as outras gerações vão diminuir e Deus vai levantar uma outra parte do mundo, quem sabe, né? Talvez os árabes e os muçulmanos convertidos. Eu não sei o que Deus vai fazer se ele não voltar logo, né? Vamos ver. Pois não, Antônio, mas antes da sua pergunta, Antônio, operação ou operações angelicais. O senhor falava, o senhor está com um texto grego aí, pastor, é um estudioso da palavra, e ele dizia ontem lá em casa que em alguns textos da Bíblia onde está traduzido Espírito, e nós entendemos como Espírito Santo, ele observa que existem operações angelicais, que a referência é a espíritos e não a o Espírito. É uma coisa que eu fiquei muito curioso, eu acho que a igreja vai gostar de ouvir alguma coisa a esse respeito. Como que os anjos estão atuando hoje na igreja, como os anjos atuam nesse contexto que nós vivemos hoje como igreja e também no contexto do próprio avivamento. A palavra anjo, angelos, em grego significa mensageiro. Hebreus 1,14 afirma que os anjos são enviados por Deus para servir aos santos. Que tipo de serviço eles fazem? Nós podemos perceber na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Porque ele distingue entre carismas, de onde vem nossa palavra carismata, dons e dons espirituais, pneumáticos ou carismas pneumáticos.
que significa um carisma, um dom espiritual? Por exemplo, Paulo diz: eu vou para Roma para repartir com vós um dom espiritual. Romanos 1:11. São os dons que ninguém faz simplesmente porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. Por exemplo, o dom de falar línguas não é o dom que toda pessoa nascida de novo pode experimentar. Senão todo mundo falaria línguas. O dom de línguas é um dom angelical, e que Deus, que dá a todos os seus pequeninos um anjo, lembra que Jesus disse: os seus anjos sempre vêm à face do meu Pai. Ele dando essa palavra possessiva, que cada um dos pequeninos tem seu anjo. Pequeninos são novos convertidos, não são crianças, a não ser em alguns casos, claro, mas são pessoas que estão começando na fé. Deus lhes dá acompanhamento de um anjo. E como a Igreja Católica tem dado essa impressão que são anjos de guarda, a minha impressão é justamente o contrário. Não é para guardar-nos principalmente, mas para ministrar. É a palavra que Hebreus 1:14 diz. Então, os dons espirituais são dons que só podem ser exercitados, utilizados com ajuda angelical. O problema em Corinto qual foi? Eles ficaram tão empolgados com ministérios angelicais, dom de falar línguas, dom de profecias, dom de interpretar, dom de discernir espíritos, que eles perderam o principal. Isso que Paulo então explica em capítulo 13, que já falamos esta manhã, né? Que a gente pode ter qualquer dom e não ter amor, mas se os dons são operados pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor. Então não é uma manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação de espíritos, e nós temos que então distinguir de onde eles vêm, se eles vêm de Deus ou se eles vêm do demônio. E na minha opinião, os irmãos podem meditar sobre isso um pouco, é que o que os anjos fazem, os demônios também fazem. Por exemplo, se o anjo cura, o demônio também cura. Se o anjo fala línguas, o demônio também fala línguas. Se o crente que tem assistência angelical pode distinguir espíritos, tem espíritos maus aqui, os espíritos maus distinguem que tem espírito bom aqui. Como nós vimos um caso de alunos nossos da faculdade, foram lá para uma sessão espírita para poder fazer uma avaliação. Quando eles estavam lá, logo alguém levanta e diz: olha, o espírito não vai baixar porque tem gente aqui que não permite. Como que eles sabiam disso? Ninguém tinha se identificado como crente. É porque há discernimento de espíritos entre os espíritos caídos também, os espíritos rebeldes. Então, os dons espirituais, diferentemente, por exemplo, do dom de ensino, dom de exortação, dom de contribuição, todos aqueles dons menos profecia, em Romanos 12, dom de misericórdia, eles só precisam do Espírito Santo, não precisam de mais nada. Mas quando se trata de discernir que tem aqui um demônio nesse local, que está falando através da boca de fulano de tal, isso é importantíssimo, que tenha alguém que tenha dom de discernimento, ou dom de profecia. Os espíritos, plural, essa referência ao plural, os espíritos dos profetas, isto é, os espíritos que inspiram os profetas, trazem mensagens para eles, são sujeitos aos profetas, diferentemente dos demônios. Nesse caso, os demônios, eles dominam as pessoas, os anjos não dominam, eles passam mensagens, telefone lá de cima, né? Trazendo mensagens, mas tem que ser sempre testados. Não, deixe-me ler o último texto para os irmãos fazerem outras perguntas se quiserem, é João, 1 João 4, onde se trata especificamente dos espíritos, plural. Não
dar crédito, diz o texto. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, por que falsos profetas? Porque estão recebendo mensagens de demônios. Paulo fala também de ensinamentos de demônios, em 1 Timóteo 4. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito, deve ser minúscula e não maiúscula, como está na minha Bíblia. Reconhecemos o Espírito que vem de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, o espírito que inspira o anticristo. Então, dois tipos de espíritos estão agindo sempre. Inclusive hoje de manhã, aqui dentro desse local, irmão, leia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, diz que as mulheres têm que ter mantilha ou cabelo. Ela diz que o cabelo serve como mantilha por causa dos anjos, quando estão adorando, como estamos aqui esta manhã. 1 Coríntios 11, versículo 10. E nós esquecemos esse ministério angelical, mas está bem claro na palavra, me parece, em relação aos dons espirituais. Quero voltar um pouquinho. Como a gente pode discernir essa questão igreja, lar, igreja? Porque às vezes a gente fica tão envolvido na igreja e esquece a casa, ou vice-versa, fico ligado ao meu lar e esqueço de Deus. Queria que o irmão ajudasse a gente aí. A família de Deus, e Dr. Roberto Banks diz que a melhor figura para descrever a igreja é família. Somos irmãos e irmãs e temos um pai, portanto somos família. Levar a ideia de família para casa é importantíssimo, como Paulo diz em 1 Coríntios e em capítulo 5 e 6 de Efésios, e Colossenses 3 e 4 e 1 Pedro 3. A família dentro da igreja e a família dentro da casa, dentro do lar, tem muito para aprender um do outro. Como cuidar de não prejudicar a família em casa, dando atenção demais para a igreja que reúne nesse local aqui. A resposta a isso, obviamente, como nós vimos ontem à noite, é quando a igreja e o lar se confundem. Nós não vemos a distinção entre lar e igreja em Atos 2. Diz que eles tomaram as suas refeições com alegria de casa em casa, dia a dia, todo dia, não era uma vez por semana. Então, se a igreja se separa da casa e não se confunde com a casa, nós estamos então entrando em dificuldades cada vez maiores. Como que se pratica isso? Se pratica quando a igreja celebra em grupo grande, como estamos aqui esta manhã, talvez uma vez por semana. Eu sei que os irmãos vão celebrar 2 vezes hoje, não é errado, é simplesmente que vai demorar, tirar mais tempo da casa, e que levam o que se aprende aqui para casa, para falar com os filhos, para reunir os vizinhos e parentes, para falar sobre aquilo que aprenderam aqui. Isto é para fazer com que não haja um hiato entre igreja e lar. Quem se preocupou muito com isso foi Paul Youngvoort, essa mesma pergunta que o irmão fez. E ele percebendo que muitos jovens desaparecem da igreja quando eles chegam à idade de ter liberdade de escolha. E para isso não acontecer com seu filho, eles tomaram uma decisão muito radical.
bem, não é tão radical, é bem bíblico, que esse filhinho de 3 anos, chamado André, nunca deixaria de saber que Cristo estava em casa com eles. Quer dizer, a casa se tornou igreja. E não apenas 1 hora por semana que ele vai para a igreja onde está Deus. Não, Deus está em casa. E ele vai aprender, com a ajuda dos seus pais, muito mais da presença de Deus em casa, creio, do que ele aprendeu até na igreja. Quando ele estava brincando, de repente o pai, para de brincar, diz: olha, vamos agora falar com Jesus. Ele está aqui conosco, Ele está dando-nos esse tempo tão gostoso. Durante uma refeição, talvez eles estão tirando algum dos pratos mais prediletos. Vamos parar novamente, dar graça, porque Jesus que nos deu esse prato. Antes de dormir de noite, eles não somente oram com esse filho, eles falam de como Jesus esteve ativo durante as horas do dia, no meio. Exatamente esse tipo de testemunho que a igreja gostaria de ter, eles estavam tendo diariamente. E ele não teve coragem de escrever como que benefício trouxe isso, até ele chegar no fim da adolescência do rapaz, quando ele já estava mais velho. E ele chegou à conclusão que valeu a pena viver igreja em casa, e casa é igreja, e não fazer essa distinção quase que nós sempre fazemos. Lá em casa tem televisão, aqui não tem. Lá em casa se brinca, aqui não se brinca. E essas divisões tornam a igreja desagradável para as crianças. E ele, depois de ter liberdade, diz: eu não vou mais, né? Nós temos que evitar isso a todo custo. Fazer com que a igreja e o lar não se tornem antagônicos, ou que ele faça essas comparações erradas. Que igreja é onde supostamente Deus está, mas em casa não tem Deus, não. A gente vive como quiser, né? Então, espécie de pagar algum voto lá na igreja uma vez por semana, mas lá em casa a gente faz o que quer, né? Então, toda essa distinção é errada biblicamente. E os irmãos podem trabalhar com isso, porque se não fizerem assim, a futura geração vai ser muito mais complicada do que esta, né? 2 perguntas, uma vai ser agora, a outra vai ser depois, quando nós entrarmos no outro assunto. Voltar ainda um pouquinho atrás sobre o Espírito Santo. Eu tenho me preocupado bastante com isso. Eu me lembro quando os batistas se dividiram, uma das razões foi o Espírito Santo. Nós ficamos 30 anos sem falar no Espírito Santo na igreja. E perdemos muito, muito mesmo. E nós temos notado que os pentecostais automaticamente eles falam em línguas e eles fazem série de coisas, e os batistas não. Os batistas inclusive reprovam. Não, porque isso não é bíblico. Então, como se Paulo fosse a pessoa que não erra nunca, não falha nunca, é a palavra final. Mas quando Jesus tinha que subir aos céus, ele disse ao Pai: Pai, o Senhor disse ontem, manda o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio como línguas de fogo, e cada um falava nas suas línguas, e línguas diferentes, e outros escutavam. É verdade que hoje não se fala, eu não ouço inglês com português, mas eu ouço alguma língua angelical, e quem Deus dá discernimento, discerne, quem Deus não dá, a pessoa mesmo interpreta. E eu sei que existem demônios também que falam, mas por que os batistas não podem falar em língua? Não podem mesmo, porque quando começa algum da igreja a falar em língua, já fica olhando de lado: fulano fala em língua, cuidado, fulano fala em língua, aquela igreja tal já fala em língua, vamos lá, cuidado com ela, vamos visitar, mandar o corpo aí do conselho visitar. Por que isso? Acho que os irmãos podem responder melhor do que eu. Eu acredito que deve ser porque o aparecimento dos dons nesta vida mais moderna tem provocado divisões na igreja. Então, para não ter este tipo de problema, a gente diz melhor afastar de vez de jogar tudo no lixo e ficarmos com nossa tradição.
Aqueles missionários que vieram aqui há 100 anos atrás, 120 anos atrás, eles não falaram línguas também. Então, nossa tradição muito forte veio sem os dons. Aliás, eu não lembro dos meus pais falarem os dons nenhuma vez. Eu não lembro, talvez falaram, eu não lembro. Então, se era bom para eles, então deve ser bom para nós. Vamos manter a nossa tradição. E o perigo, então, que eles sentem, eu acho que um perigo antibíblico é que abrir para os dons vai dividir a igreja, vai tornar a igreja, que já dividiu em 63, né, 64, vai dividir de novo. E não dá para dividir, nós queremos manter nossa unidade, então, por favor, não fale desses dons por aqui, não. Mas é justo? Não. Isso algumas pessoas, nós temos uma pessoa aqui que quando saiu do batistério já saiu falando em línguas, aqui dentro dessa igreja. E aí? Eu sei, eu não tenho problema, eu estou falando dos outros, e por isso eu disse que vocês devem responder melhor do que eu. Talvez o pastor Valdemar possa dar uma opinião sobre isso. Eu nem estive envolvido com aquela divisão de 1963. Amém. Se eu estivesse envolvido, eu teria dado uma outra opinião. Eu acho que nós teríamos muito a aprender daqueles irmãos como José Rego de Nascimento, o pastor Inês Tonino, que eu já conheço há muitos anos depois, né? Cheguei a conhecê-lo bem. É muito amável aquele irmão, não há dúvida nenhuma. Eu acho que foi um erro tremendo que nós fizemos, mas o que vamos fazer agora, né? Tentar reunir os irmãos. Foi o que está acontecendo com a primeira da Bahia, que está querendo ser na convenção, mas como é a primeira da Bahia, não sai. A primeira igreja do Brasil não sai. Mas eu estou contente com a sua resposta. Então, já que eu estou aqui, pastor, deixa eu fazer a outra pergunta. Bem rapidinho. Que não está dentro desse texto, não. Eu sou de 4ª geração batista. E já tenho 6 gerações batistas. Eu aprendi sempre com os meus pais que quando a gente morre, de acordo com aquela palavra de Jesus na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu aprendi que quando a gente morre, a gente vai ao encontro de Deus. Inclusive, uma vez uma pessoa perguntou para mim: Juracildo, quando você morrer, o que você quer ver no céu? Eu estava com tanta saudade da minha mãe, tanta saudade, que eu disse: quero ver minha mãe. Eu ficou escandalizada. Não é Jesus? Olha, é claro que eu quero ver Jesus, mas eu estou com tanta saudade da minha mãe que eu quero ver minha mãe. Então, foi uma coisa lógica, humana, né? Agora, eu tive um pastor que era profundamente amado por mim, já faleceu. Ele dizia para mim: não, Juracildo, a gente quando morre, a gente fica num estágio. E depois eu digo: mas que negócio é esse de estágio? Os católicos dizem que a gente fica lá no estágio, no limbo, e fica lá. E os batistas também, os evangélicos também dizem que fica no estágio. Olha, eu ando meio confusa sobre isso, principalmente como professor. Eu ando meio confusa. Afinal de contas, a palavra de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é uma realidade? Ou que paraíso é esse? Ou eu morro e fico esperando que Jesus retorne e eu vou ressuscitar com os mortos e aí eu vou ao paraíso? O problema talvez esteja numa falsa concepção sobre o tempo, porque na hora que eu morro, quando eu deixar esta vida, eu entro em outra dimensão de tempo. E como Jesus prometeu voltar breve, e 2000 anos não é muito breve, a não ser que, como diz 2 de Pedro 3, que 1000 anos igual a um dia. Então, quando Paulo morreu, há 2000 anos atrás, quase 1900 anos, ele ainda não passou 2 dias depois de morrer. Então, esse problema que ele mantém é um problema relacionado com o tempo. Eu estou com a ideia, claro, eu creio que a Bíblia diz que logo que nós morremos, vamos para o paraíso, estamos com Cristo, que é muito melhor, diz o texto, Filipenses capítulo 1. Mas, por causa da ênfase que o Novo Testamento dá à ressurreição, eu tenho esta ideia de que o tempo é muito diferente do tempo que nós estamos passando aí com esse relógio. Esse relógio está marcando 24 horas para esse dia 15 de agosto. E todos nós sentimos justamente o que é 24 horas. Mas no instante que eu morrer, 24 horas passam num segundo. Tal como acontece quando nós estamos sonhando. Quando eu estou sonhando, eu tenho ideia quanto tempo passou no sonho. Simplesmente passou. Mas não tenho ideia de tempo.
Se esse é o caso, e é interessante que a Bíblia usa a palavra dormir para descrever esse período interbíblico, né? Melhor, vida no corpo e vida da ressurreição, esse período intermediário, que isso pode passar muito rápido. Minha mãe faleceu no mês que vem, 40 anos. Já 40 anos ela está com Cristo. A minha pergunta é esta: será que ela sentiu que 40 anos passaram como eu senti? Eu senti 40 anos passar, mas acho que ela não. Porque de outro modo a palavra de Jesus não faz muito sentido. Eu venho breve. Ele falou isso há quase 2000 anos atrás. É sempre breve porque a vida é breve. E logo que eu morrer, próxima coisa que estou pensando, vou me ajustar um pouquinho, com certeza, lá no paraíso, e logo que segue, segunda vinda. Então não importa quanto tempo Jesus demora para mim, porque eu vou morrer provavelmente antes de ele voltar. Não sei, mas é bem possível, né? E alguns irmãos velhos aqui também vão estar comigo. Talvez os jovens vão estar aqui quando tocar a última trombeta, mas tanto faz em relação a esse futuro. Se eu não tiver que esperar como uma pessoa que está numa prisão esperando a ressurreição, não, é rapidinho, quase instantâneo. Portanto, fiquem de coragem. A morte não é ruim, não. Logo vem a ressurreição. Olha só, nós como servos de Deus, nós devemos ser submissos às autoridades terrenas. Eu queria saber uma coisa. Eu não quero ser submisso à minha igreja. Eu creio que a minha igreja está necessitando de um avivamento. Mas só que a liderança da minha igreja não tem essa consciência. Eu queria saber qual postura eu deveria tomar em relação a isso. Se eu deveria procurar uma igreja que se encaixa com essas características que eu gostaria, ou se eu devo continuar lutando e talvez até me tornar rebelde, não concordar com a minha liderança. E outra coisa também, nós tivemos um problema em relação à ceia, que a ceia na minha igreja é restrita. E uma menina da Assembleia, ela gostaria de participar da ceia conosco, e ela se sentiu mal com esse fato dela não poder participar, e ela se sentiu muito machucada com isso. Queria saber até que ponto nós devemos nos render à tradição da Igreja Batista. Quanto à sua rebeldia, os irmãos sabem que biblicamente rebeldia é terrível, realmente é condenado de capa a capa na Bíblia. Eu não encontro nenhum texto que eu lembro em que rebeldia é elogiado, inclusive na luta contra Satanás. Lembra que o arcanjo diz: o Senhor te repreende. Então isso é o sinal de como o irmão deve lutar de joelhos, rogando para Deus modificar aquilo que está errado dentro da igreja, e não utilizar a língua com críticas e maledicência e condenação. Pelo contrário, use os joelhos e fala com Deus. Quanto à ceia restrita, eu concordo plenamente com o irmão que isto não é bíblico. Negar a ceia a uma pessoa convertida, batizada. Biblicamente não temos, que eu encontro, nenhuma sugestão que uma igreja local não daria no Novo Testamento a ceia a Paulo, porque ele não era membro daquela igreja local. Eu acho quase impossível imaginar isso, quando Paulo está em Filipos, que ele não pode tomar a ceia porque ele é membro da igreja de Antioquia. Então, a própria situação neotestamentária argumenta, na minha maneira de ver, muito contrário a essa posição. Mas, com isso, levantar questões e tudo isso pode ser rebeldia. É melhor deixar para agora. Talvez tomar a ceia lá na sua casa, junto com ela, não sei se é sua namorada, assim, ou numa igrejinha de 5 ou 8 pessoas, de membros que concordam com o irmão. Porque não há nenhum texto que diz que somente pastor pode distribuir a ceia, que eu saiba, no livro de Atos não diz isso. E aí ela vai poder tomar, mesmo que não seja na igreja maior. E um dia Deus vai mudar isso.
Como está mudando constantemente, pessoas estão vendo coisas diferentemente.